Hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 7º ano. A aula de hoje é sobre propriedade da potenciação com números inteiros. A primeira é a multiplicação. Então, na multiplicação, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Exemplos. Então, nós temos o primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de menos 3 ao quadrado vezes menos 3 ao cubo. Olha só, a base é a mesma, tá? Então, a gente conserva essa base na multiplicação e aí ele fala para a gente somar os expoentes. Então, eu somo o expoente 2, positivo, com o expoente 3, também positivo. Então, somando os dois expoentes, tá? Então, o resultado, olha lá, novamente, mantém-se a base e soma-se os expoentes. Então, esse sinalzinho de mais significa a soma, não significa o sinal do expoente aqui mais 3, tá? Tá, ok? E aí, quando a gente soma sinais iguais aqui, tá? A gente junta. Então, isso é 5. Próximo exemplo, tá? Olha lá, aqui eu tenho 5 positivo elevado ao cubo multiplicado por 5 positivo elevado a menos 5, menos quinta potência, tá? Então, aqui o expoente é positivo, aqui ele é negativo, tá? Então, ele fala lá novamente, conserva-se a base. Então, a base 5, e aí a gente vai adicionar os expoentes. Olha só, deixa eu explicar aqui, né? Eu não tive aqui, é o sinal da adição. Aqui eu não coloquei, por quê? Porque quando o sinal de adição vem acompanhado com um outro sinalzinho, eu posso sumir com ele, lembra? Ele desaparece. Então, aqui é como se eu tivesse um sinalzinho de mais, mas como ele está acompanhado aqui desse sinal de menos do expoente, ele pode ser eliminado já, tá? Então, eu já fiz direto aqui, tá ok? E feito isso, então, aí a gente faz a continha aqui agora, ó. 3 eu tiro 5, lembra? O 3 aqui também é positivo. E aí, sinais diferentes, gente, a gente faz uma continha de menos aqui, né, com esses expoentes. Então, na verdade, eu vou fazer 5 menos 3, né, o resultado vai 2 e mantém o sinal de negativo. Então, olha lá, a gente conserva a base 5, e aí fazendo aqui 5 menos 3, isso vai dar 2, conservando a base, né, conservando o sinal do maior, menos 2, então, aqui, o resultado. Tá? Vamos agora para a divisão. Na divisão, conserva-se a base também. Só que agora, subtrai-se os expoentes. Então, quer dizer, não vai adicionar mais, vai fazer conta de menos, subtrair. Então, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Então, menos 5 ao cubo dividido por menos 5 à quinta. Olha só, novamente, conserva-se a base e aí a gente vai subtrair os expoentes. Olha lá. Então, eu tinha o expoente 3 positivo e estou subtraindo. Esse sinal aqui de menos aqui é o sinalzinho aqui da subtração, tá certo? E subtraindo quem? O 5, que é positivo. Nota que eu coloquei dentro do parênteses o 5, porque aqui tem um sinal de positivo. Então, sempre quando tiver acompanhado aqui um número da subtração, é bom colocar ele primeiro entre parênteses. E agora eu vou tirar ele do parênteses. Olha como que vai ficar. Tá? Então, só tirando o 5 do parênteses, lembra? Quando eu tenho um sinal aqui de subtração, né, que ele está acompanhado de um parênteses, ele fala que isso daqui é o oposto. Tá? Então, eu tenho o oposto do quem? De 5 positivo. Quem é o oposto do 5 positivo? Olha aqui. 5 negativo. Então, essa conta aqui é 3 menos 5. Tá? Então, aí fazendo essa continha ali, né, a gente mantém a base. 3 eu tiro 5, igual no exemplo anterior, isso dá menos 2, né? Porque sinais diferentes eu subtraio, tá? E pego o sinal do maior. Próximo exemplo aqui, né? Vamos lá. Olha lá, eu tenho a base 3 negativa, ela está sendo dividida por uma base também
3 negativa. Então, a mesma base para resolver. Nós mantemos aqui a base e aí a gente vai subtrair esses expoentes, o 5 positivo com o menos 2 negativo. Olha lá, então 5 positivo com o menos 2 negativo. Olha novamente, esse sinalzinho de menos aqui é da subtração, tá? E aí ele ficou, né, novamente aqui, ficou separado com parênteses, tá? Então, ó, para resolver, a gente mantém a base e eu vou tirar do parênteses, né? Então, essa regrinha aqui a gente fala, né? Já foi falado aqui. Aqui está falando que é o oposto. O oposto de quem? Do menos 2, né? Do 2 negativo. Quem é o oposto do 2 negativo? Olha aqui, ó, o 2 positivo. Então, na verdade, essa conta aqui é 5 mais 2, tá? E aí a gente mantém a base e aqui a gente vai somar, ó, 5 positivo, né, e 2 positivo, isso vai dar 7 positivo, tá certo? Próxima aula, próximo, potência de uma potência, tá certo? Então, olha lá, agora vamos conservar a base, vocês podem olhar que toda a propriedade conserva-se a base. E agora, multiplica-se os expoentes. Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui a base 2 positivo, ela está elevada a uma potência ao cubo e, novamente, a uma potência ao quadrado. Por isso que fala potência de uma potência. Então, isso daqui é potência dessa potência. Tá? E aí a gente vai lá e ó, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então, o 3 e o 2 a gente multiplica. 3 vezes 2, aí conserva-se a base, né? 2 positivo, multiplicando 3 vezes 2, isso deu 6. Eu pus aqui para continuar, só para tirar do parênteses aqui. Como é positivo aqui, eu posso tirar o sinal. Ó. Então, isso é 2 elevado à sexta. Poderia continuar também todos, né? Mas aí eu estaria resolvendo potência, tá? Eu parei por aqui porque a gente está trabalhando só as propriedades. Mas, né, às vezes pode acontecer de estar resolvendo essas potências aí vocês resolvem. Próximo exemplo aí. Então, eu tenho aqui agora, né, 3 negativo, uma base negativa elevada ao expoente 5, que novamente está elevado ao expoente menos 2. Então, é potência de uma potência, a potência dessa potência. Então, novamente, a gente mantém a base e multiplica esses expoentes. 5 vezes menos 2. Notando novamente que o menos 2 aqui eu pus entre parênteses, porque a gente não pode colocar junto ó, duas operações sem separar de parênteses. Então, aqui é vezes e menos. A anterior era menos e a outra era mais e menos, tá? Que nós fizemos nos slides anteriores. Então, sempre separando, tá, pessoal? E aí, agora, para fazer essa conta, a gente mantém a base, novo, 3 negativo, né? E aqui eu vou fazer a multiplicação, regrinha de sinal, né? Ó, sinais diferentes, isso é negativo, 5 vezes 2, 10, então isso dá menos 10. Tá? Próximo, vamos falar de potência ó, com expoente zero. Tá? Então, potência com expoente zero e base não nula, quer dizer, a base não pode ser zero, tá? É sempre igual a 1. Então, ó, 9 elevado a zero, isso é igual a 1. Ele falou base não nula, por quê? Porque se eu pegar zero aqui e elevado a zero, isso, né, vai ter duplo sentido aí, tá? Uma outra hora a gente explica. Mas não pode, né, essa base ser zero, então. Tá bom? Então, 9 elevado a zero é igual a 1. E outro exemplo, ó, menos 5 é uma base negativa, mas ela está elevada a zero. Tá? Então, isso também dá 1. Tá? Então, é isso, pessoal. Ok? Aproveita aí, inscrevam-se no meu canal, tá? Assistam aí a outros vídeos meus, tá bom? Dá um like lá, inscrevam-se, até aí uma próxima aula.